Era uma vez, num lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Esse trecho de uma música gravada pela Sandy é trecho que mostra um lugar perfeito, no meio do nada, onde ninguém enche o saco. Um lugar com sabor de chocolate, vejam, e chocolate que não engorda, lugar perfeito, esse lugar que tem sempre um cheirinho de terra molhada. Esse lugar era o século XIX. E por que o século XIX era tão perfeito assim? Veja, para aquelas pessoas dos anos de 1800, o homem era racional, o homem era, por ser racional, um ser vivo superior, ou seja, a única criatura, o único ser vivo do planeta Terra a possuir essa característica superior, a razão, a racionalidade, era o ser humano, e isso dava a ele o direito pleno e também o dever de dominar a natureza. Percebam como isso é confortável, se achar superior a todos os demais seres vivos, a todo um planeta. Além dessa perspectiva de superioridade racional, o homem também havia superado no século XIX o antigo regime, o mundo antigo, o mundo dos reis, o mundo dos monarcas, o mundo onde as pessoas nasciam desiguais, alguns nobres, outros camponeses, o mundo onde nobres e igreja eram sustentados pelo trabalho do povo burguês, do povo camponês, um mundo injusto, um mundo de tortura, um mundo onde os reis eram tiranos que governavam como se fossem deuses. Então o século XIX superou esse mundo e instituiu um Estado, um governo democrático, libertário, igualitário, todos nascem iguais, liberté, igualité et fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade. Olha que bonito, olha que Estado bonitinho, perfeito. Para o senso comum, o homem ainda continuava sendo criatura de Deus, filho de Deus. Olha, estar em um berço divino, viver tendo essa consciência de que há um Deus maior que zela por você, é muito confortável, muito agradável. E na economia, o capitalismo se apresentava como o modo de produção mais eficiente da história. Ou seja, nunca na história o ser humano havia produzido tanto para suprir as suas necessidades materiais. E para aquele homem do século XIX, em pouco tempo, talvez no século XX, no mais tardar no século XXI, não haveria mais miséria, não haveria mais fome, pois o capitalismo trataria de suprir, de alimentar todas as necessidades materiais da espécie humana, dos indivíduos da espécie humana. Capitalismo perfeito, homem filho de Deus para o senso comum, homem racional, dominador da natureza, das suas paixões, superação do mundo antigo, injusto, tudo ia bem e a ciência coroava isso. Afinal, a ciência, com seus saberes, com suas técnicas, criava tecnologias, instrumentos que tornavam a vida mais confortável. O uso de antibióticos, a invenção das vacinas tornavam doenças antes perigosas, infecções antes mortais, tornavam esses males simples resfriados. O Viagra, que veio tornar o estado de broxa não uma obrigação, mas uma opção para a velhice. Enfim, podemos citar também a camisinha, a ciência dominando a natureza e dizendo a ela: olha, o sexo feito por você, natureza, tem fins reprodutivos, mas o homem, com sua ciência, com sua razão, tornou o sexo fonte de prazer. Então, a ciência veio dominar a natureza, concluir o domínio sobre a natureza. Mas descobrimos então, começamos a descobrir, ainda no século XIX, a desconfiar que Papai Noel não existe e que ele, na verdade, é o nosso tio gordo.
e que a Sandy sente prazer no sexo anal. Tudo se desmoronou, o conto de fadas acabou. Papai Noel, Sandy, nada disso é perfeito, nada disso é cristalino. O nosso mundo infantil se desmoronou. A Sandy cresceu. Papai Noel mostrou que ele apenas é gordo, o resto é mentira. Vejamos isso. Marx vem e detona o capitalismo. Marx diz que o capitalismo é um monstro que sobrevive sugando o suor e o sangue do proletário, das 16 horas trabalhadas por um operário. E mais, o Estado burguês perfeitinho, bonitinho, o Estado burguês libertário, igualitário, fraternal e o escambau era um outro monstro que protegia o monstro capitalismo. Freud disse: racional, caralho, o ser humano não é racional. Freud, resumindo uma conversa que nós teremos numa outra videoaula, dizia que você é o ego, a parte consciente, você está aqui, mas atrás de você existe o id, o instinto animal, um instinto que diz para você desobedecer todas as regras civilizadas e viver como animal. Então você possui dentro de si naturalmente o mundo animal. E se o id, essa parte animalesca, te tenta conduzir de volta ao mundo animal, o superego, como todas as regras e sanções sociais, tenta te manter civilizado. Superego de um lado, id do outro e você ego no meio. Então o homem é sim um animal, lutando diariamente contra os seus próprios instintos, esmagando-os. Darwin diz para o senso comum que o ser humano no máximo é um macaco melhorado, resultado de uma evolução casual da natureza. Nada de ser filho de Deus, não, um macaco melhorado. Tudo bem, se o macaco é filho de Deus, o ser humano é o irmãozinho do macaco e todos nós somos filhos de Deus. Mas o ser humano não é um filho especial, não, é um filho melhorado por excelência. Pensa um pouquinho mais do que o macaco, tem mais habilidades finas com as mãos, com as patas dianteiras, enfim. Nietzsche diz que a ciência é uma ilusão tão grave quanto a ilusão do cristianismo. Para o filósofo alemão Nietzsche, o cristianismo era uma ilusão que dizia ter superado a morte. Mas como o cristianismo superava a morte? Negando a própria vida. Ou seja, resumindo, não coma, não faça sexo, não viva, não tenha prazer, não tenha gozos, e assim você ganhará o outro mundo. Negue esta vida, e assim você ganhará o outro mundo. Para Nietzsche, a ciência era a mesma babaquice. A ciência prometia dominar a natureza por meio de antibióticos, por meio de anti-inflamatórios. A aspirina tornaria a vida do ser humano perfeita. O homem dominaria por completo a natureza. Porém, Nietzsche nos disse: não há como dominar a natureza. A vida é um abismo e nós, quando nascemos, caímos nesse abismo. É uma queda vertiginosa durante 20, 30, 50, 100 anos. E ela termina com a morte no fundo do abismo. É preciso encarar a vida como essa queda livre nesse abismo. Somente assim teremos a coragem e a competência para viver realmente. Então, Nietzsche dizia que a ciência é uma bosta. Darwin afirmava que o ser humano era um macaco melhorado. Freud dizia racional caralho. Marx dizia que o capitalismo e o Estado burguês não eram perfeições, não eram sinônimos de liberdade, de igualdade, eram sim monstros. Enfim, vêm as duas guerras mundiais, a primeira e a segunda, e entre 1914 e 1945, 100 milhões de mortos. Os campos de concentração, Auschwitz, o maior deles, 6 milhões de judeus, ciganos, homossexuais exterminados. A Europa, que havia construído um conto de fadas perfeito, cujos personagens eram a razão, o progresso, a liberdade, a igualdade, a civilidade, a ciência, o capitalismo bonzinho, enfim,
a Europa, com seu conto de fadas e esses personagens, havia se mostrado bárbara, selvagem. A partir daí, as nossas crenças, os nossos ícones do século XIX, da modernidade no seu auge, desaparecem, são pulverizados, são liquefeitos. E a partir de então, vivemos em uma era em que o que acreditamos hoje, amanhã se liquefaz. Aquilo que elegemos como ícone, como exemplo, hoje, amanhã não existe mais. O líquido é assim. A água que está em um copo, ao ir para outro copo, toma outra forma completamente diferente, muda por completo. Estamos perdidos. Nossos ídolos viraram pó, viraram líquido.